Eu sei exatamente como é essa sensação de estar tentando fazer a vida dar certo com a cabeça apertada por dentro. Você acorda e já tem uma lista invisível rodando. Coisas para resolver, coisas para provar, coisas para não perder. E quanto mais você tenta controlar tudo, mais você percebe uma coisa que ninguém gosta de admitir. Parece que a realidade fica dura. Parece que as pessoas ficam mais difíceis. Parece que as oportunidades escapam por um detalhe. E por dentro vai crescendo uma ansiedade silenciosa. Não é pânico, é uma urgência constante, como se você estivesse sempre atrasado para a própria vida. Muita gente chega na espiritualidade carregando essa mesma urgência, só que com outro nome. E aí começa a tentar se organizar por dentro do mesmo jeito que tentava controlar por fora. A pessoa troca o controle visível por um controle sofisticado. Ela passa a controlar pensamento, controlar sentimento, controlar energia, controlar sincronicidade, controlar resultado. Ela chama isso de fé, mas é medo. Ela chama isso de cocriação, mas é cobrança interna. E aí nasce um paradoxo muito cruel. Ela tenta soltar, mas tenta soltar com a mesma mão que quer segurar. Ela tenta relaxar, mas relaxa com a agenda do ego. Ela tenta confiar, mas por baixo tem uma inspeção constante para ver se já funcionou, se já mudou, se já veio. E esse é o tipo de guerra interna que cansa mais do que qualquer trabalho. Até o final deste vídeo, eu quero te entregar uma recompensa muito concreta. Eu quero que você saia daqui entendendo, de um jeito definitivo e aplicável, o que é soltar de verdade e o que não é. O que acontece na mente e no corpo quando você para de forçar. Porque o excesso de controle cria dissonância e resistência. E como soltar não é passividade nem desistência, mas um ajuste interno de consciência, atenção e coerência, que muda, sim, a forma como a realidade responde a você. Eu não vou te pedir para fazer ritual, nem te dar conselho genérico, nem te dar frases bonitas para repetir. Eu vou te explicar o mecanismo por trás disso, com lucidez, presença e responsabilidade interna. Porque se você entende o mecanismo, você não precisa de superstição, você ganha clareza. Agora, deixa eu te contar uma cena que eu já vi muitas vezes, e talvez seja a sua. A pessoa senta sozinha num fim de tarde, tudo aparentemente normal, mas por dentro ela está em conflito. Ela quer paz, mas não consegue parar de planejar. Ela quer confiar, mas não consegue parar de checar. Ela quer sentir que está no caminho, mas a mente fica procurando prova, procurando sinal, procurando garantia. E quando não encontra, ela empurra mais forte. Ela tenta de novo, insiste de novo, força mais um pouco. E aí vem o desgaste. E vem também a culpa, porque ela acha que deveria estar bem, já que está estudando espiritualidade. Eu estou te dizendo isso porque eu não quero que você se sinta errado. Eu quero que você entenda o que está acontecendo. Eu vou fazer uma pergunta simples e profundamente desconfortável. E se o seu esforço estiver sendo a própria barreira? E se a sua busca por controle for exatamente a frequência vibracional dissonante que mantém a sua vida em resistência? Isso é controverso para muita gente, porque a maioria acredita que mais esforço sempre resolve. Só que eu estou falando de um esforço que não é ação, é tensão, não é presença, é urgência, não é clareza, é tentativa de garantir o futuro. E quando você tenta garantir o futuro o tempo inteiro, você sai do presente. E quando você sai do presente, você perde o único lugar onde a realidade de fato responde. Porque a realidade responde a estado, não responde a discurso. O risco aqui não é apenas ficar cansado. O risco é você transformar a sua espiritualidade numa performance de controle, numa tentativa de parecer equilibrado, enquanto por dentro você está se cobrando sem parar. O risco é a autossabotagem inconsciente. Porque quando a sua mente está em estado de ameaça, mesmo que a ameaça seja imaginária, ela estreita a percepção, ela fica obcecada por segurança, ela interpreta sinais de forma distorcida, ela cria atalhos emocionais, ela entra no modo de sobreviver. E nesse modo, você até pode conquistar alguma coisa, mas sempre com ansiedade, sempre com medo de perder, sempre com a sensação de que a vida está te exigindo demais. E eu vou ser firme aqui com compaixão. Se você não entende o soltar, você pode passar a vida inteira lutando contra a própria mente, achando que é contra o mundo. E isso é uma tragédia silenciosa,
Eu falo disso com autoridade porque eu observo isso há décadas, em mim, em pessoas, em grupos, em atendimentos, em estudo, em experiência humana real. Eu trabalho com a ideia de ressonância harmônica, de coerência interna, de colapso do ego, e não como teoria bonita, mas como leitura prática do que acontece quando o ser humano entra em alinhamento ou entra em conflito. E quando eu digo colapso do ego, eu não estou falando de você virar alguém sem personalidade. Eu estou falando de você parar de viver como um gerente desesperado da própria existência, tentando controlar cada detalhe para não sentir o desconforto de estar vivo. O que você deseja, no fundo, não é só resultado. É leveza sem fuga. É clareza sem rigidez. É ação correta sem ansiedade. É sentir que a vida volta a cooperar, não porque você virou passivo, mas porque você deixou de brigar com o fluxo por dentro. E é aqui que eu começo a te entregar conteúdo já na introdução. O soltar verdadeiro não é largar responsabilidade, é largar a guerra interna. É sair da dissonância entre aquilo que você diz querer e aquilo que você está vibrando por trás, que geralmente é medo, urgência e carência de controle. Quando você está dissonante, você pode até ter boas intenções, mas a sua atenção está fragmentada e a sua energia está vazando em tensão. Quando você entra em coerência, a atenção unifica, o corpo sai do estado de ameaça, a mente para de rodar cenários de defesa e a ação começa a nascer de um lugar mais limpo. Não é mágica, é organização interna. E quando você entende isso, você começa a perceber uma coisa muito delicada. Soltar não é perder o comando, é assumir o comando do lugar certo, não do ego que quer garantia, mas da consciência que sustenta a presença. Daqui a pouco eu vou te mostrar, com precisão, como esse excesso de controle cria resistência dentro de você e como essa resistência vira um tipo de interferência no seu campo de possibilidades, porque a mente e o corpo entram num padrão de proteção que distorce tudo. E aí você vai enxergar, sem culpa e sem auto-engano, porque tanta gente confunde soltar com fuga, ou usa soltar como desculpa para não encarar o presente, ou tenta soltar apenas para manipular resultado. Quando você enxerga isso, o soltar deixa de ser um discurso e vira um ajuste real de consciência. Quando eu falo que excesso de controle cria resistência, eu não estou falando de uma ideia moral, como se controlar fosse pecado e soltar fosse virtude. Eu estou falando de mecânica interna, de funcionamento. Controle, na forma como a maioria faz, não é clareza, é defesa. É uma tentativa de aliviar uma angústia muito antiga, que é a sensação de que se eu não estiver em cima de tudo, alguma coisa vai desmoronar e eu vou ficar vulnerável, eu vou ser rejeitado, eu vou perder, eu vou me arrepender. E essa angústia é tão silenciosa que a pessoa nem chama de medo, ela chama de responsabilidade, ela chama de prudência, ela chama de maturidade. Só que por baixo existe uma urgência emocional que não é maturidade, é um alarme. E o que o corpo faz quando um alarme está ligado? Ele se prepara para sobreviver. Não precisa ter um perigo real, basta a mente imaginar, basta a mente ensaiar, basta a mente tentar garantir. O sistema nervoso interpreta isso como ameaça. A musculatura fica um pouco mais tensa, a respiração muda sem você perceber, o peito fica levemente comprimido. O estômago vira um lugar de aperto. A mente começa a antecipar. E aí acontece uma coisa muito importante. A sua atenção sai do agora e vai para a tentativa de controlar o depois. E o depois, por definição, é imaginário. Então você passa a viver dentro de um cenário que não existe. E tenta resolver o que não existe. E isso drena energia. Quando eu digo energia, eu não estou falando de coisa abstrata. Energia aqui é a sua capacidade de sustentar atenção, de sustentar presença, de sustentar emoção sem colapsar, de sustentar ação sem se destruir. É a sua capacidade de estar inteiro. Controle compulsivo fragmenta. Ele divide você em 1000 pedaços. Um pedaço está planejando, outro está se defendendo, outro está lembrando do passado para justificar o medo, outro está se comparando, outro está tentando ser espiritual para não se sentir fraco. E no meio disso tudo, você perde o centro. E quando você perde o centro, você entra em dissonância. Dissonância é quando você diz que quer uma coisa, mas vibra outra. E vibração aqui não é frase bonita, é estado interno.
É o conjunto de sinais que seu corpo e sua mente emitem o tempo inteiro. O que você quer, geralmente, é paz, expansão, fluidez, prosperidade, amor, propósito. Mas o que você vibra, sem perceber, é urgência, medo de errar, medo de perder, necessidade de aprovação, controle, pressa, tensão. E aí a pessoa fala assim: eu não entendo, eu faço tudo certo, eu penso no bem, eu desejo o melhor, mas parece que eu bato numa parede invisível. Essa parede é interna, é a incoerência. E incoerência não se resolve com mais pensamento, ela se resolve com alinhamento. Só que o ego odeia essa palavra, porque o ego quer controlar o caminho, ele quer saber como, ele quer garantias, ele quer cronograma, ele quer prova, ele quer certeza. E aí entra a armadilha. A pessoa tenta soltar como uma técnica para obter resultado. Ela pensa assim: se eu soltar, eu vou receber. Se eu soltar, a vida vai me dar. Se eu soltar, vai destravar. E percebe como isso já é controle. É a tentativa de manipular o invisível com uma nova estratégia. É soltar para controlar. É confiar para garantir. É relaxar para forçar o resultado de um relaxamento. E isso mantém o alarme ligado. O soltar real é outra coisa. É quando você percebe que a sua necessidade de controlar não é poder, é medo. E você olha para esse medo com presença, sem enfeitar, sem fugir, sem dramatizar. Você admite para si mesmo: eu estou tenso porque eu estou com medo. Eu estou antecipando porque eu não quero sentir incerteza. Eu estou tentando dominar tudo porque eu não confio no meu próprio centro. E quando você admite isso, acontece uma coisa sutil. Você para de brigar com a emoção. Você para de fingir que está tudo bem. Você para de se espiritualizar por cima da dor. E aí o sistema começa a reorganizar. A mente, quando está em ameaça, quer previsão. Ela quer controlar variáveis. Ela quer reduzir incerteza. Só que a vida é incerteza. A vida é fluxo. A vida é um sistema complexo. Então, o que a mente faz? Ela simplifica. Ela cria narrativas. Ela cria inimigos. Ela cria certezas falsas. Ela cria conclusões rígidas. E nesse estado você fica mais reativo. Você interpreta mensagens com viés. Você responde com pressa. Você toma decisões para aliviar a ansiedade, não para construir verdade. E depois você chama isso de intuição. Só que não é intuição. É ansiedade disfarçada de pressentimento. Quando você solta de verdade, você não perde discernimento. Você ganha. Porque o discernimento só aparece quando há silêncio interno suficiente para perceber o que é real e o que é ruído. E para criar esse silêncio, você precisa parar de alimentar o ruído. Você precisa parar de repetir dentro de você a mesma narrativa de ameaça. E aqui entra um ponto que eu considero central. O excesso de controle não é só uma postura mental. Ele é uma identidade. A pessoa se confunde com o controlador. Ela acredita que se não controlar, ela não existe. Ela acredita que se relaxar, ela será irresponsável. Ela acredita que se não sofrer, ela estará sendo negligente. E isso é profundo. Porque para muita gente, sofrimento virou sinal de compromisso. E controle virou sinal de amor. E aí a pessoa controla os filhos, controla o parceiro, controla o dinheiro, controla a própria imagem, controla até a espiritualidade. E chama isso de cuidado. Mas por baixo é medo. E quando eu falo colapso do ego, é isso. É o colapso dessa identidade rígida que precisa controlar para se sentir segura. Não é que você vai virar alguém largado, é que você vai parar de confundir tensão com responsabilidade. A responsabilidade real é interna. É você sustentar presença diante do desconforto sem correr para o controle. É você olhar para a sua mente querendo garantir e dizer, com firmeza e compaixão: eu estou aqui. Eu não preciso me torturar para estar vivo. Eu posso agir sem me violentar. Eu posso tomar decisões sem me punir. Eu posso caminhar sem exigir que a vida me mostre o mapa inteiro. Quando isso acontece, o corpo responde. Ele sai da microtensão constante. A mente sai do modo de ameaça. E a percepção muda. Parece que a realidade muda, mas na verdade é você que mudou o filtro. Você passa a ver saídas onde antes só via riscos. Você passa a sentir tempo onde antes só sentia pressa.
Você passa a perceber pessoas com mais nuance, ao invés de ler tudo como perigo. E isso muda a forma como você se relaciona com as oportunidades. Porque oportunidades não entram num sistema fechado. Oportunidade entra num sistema receptivo. E receptividade não é passividade. É coerência. Receptividade é quando a sua atenção está inteira, quando você está no que está fazendo, quando sua ação vem do centro e não da urgência, quando você para de agir para evitar dor e passa a agir por clareza. E aí a sua energia se reorganiza. Você não desperdiça energia em simulações mentais intermináveis. Você não vaza energia tentando agradar todo mundo. Você não perde energia tentando prever cada detalhe. E essa energia que antes estava fragmentada volta para o seu campo. E você sente isso como alívio, como presença, como uma espécie de sobriedade emocional. E é por isso que eu digo que soltar encerra a guerra interna. A guerra interna é quando uma parte sua quer viver e outra parte sua fica policiando, cobrando, desconfiando. Uma parte quer ser espontânea e outra parte quer ser perfeita. Uma parte quer amar e outra parte quer controlar para não se machucar. Uma parte quer prosperar e outra parte acha que não merece e então cria obstáculos. Isso é autossabotagem inconsciente e não é maldade. É proteção. É um mecanismo antigo tentando impedir você de sentir dor. Só que ele faz isso criando mais dor. Soltar então é você parar de se proteger contra a vida e começar a se alinhar com a vida. E alinhar não é esperar sentado. É mudar o estado de onde você age. Porque muita gente pensa que o problema está na ação. Eu preciso fazer mais. Eu preciso fazer certo. Eu preciso fazer rápido. Só que muitas vezes a ação está correta, mas o estado está errado. E quando o estado está errado, você cria fricção. Você cria resistência. Você cria conflito. Você cria atraso. Você cria decisões ruins. E aí você trabalha muito e colhe pouco. Você se esforça e se esgota. Você insiste e se perde. O soltar muda exatamente isso. Ele muda o estado. Ele tira a ação do ego ansioso e coloca a ação na consciência presente. A consciência presente é aquela que consegue sustentar o desconforto sem virar drama. Ela consegue sentir medo sem virar pânico. Ela consegue sentir desejo sem virar carência. Ela consegue sentir incerteza sem virar controle. E quando você sustenta isso, você começa a perceber o que é a ação correta. A ação correta é aquela que não nasce da urgência. Ela nasce da clareza. Ela é firme sem ser violenta. Ela é direta sem ser agressiva. Ela é constante sem ser obsessiva. Agora, eu quero te mostrar uma nuance muito importante. Soltar não é desligar o desejo. Não é você virar alguém sem vontade. Soltar é tirar o desejo do lugar de desespero. É tirar o desejo do lugar de falta. Porque desejo com falta vira cobrança. E cobrança vira resistência. E resistência vira sofrimento. Desejo com presença vira direção. Direção vira movimento. Movimento vira construção. É completamente diferente. Quando você solta, você continua querendo, mas você quer com maturidade interna. Você quer sem implorar. Você quer sem se humilhar. Você quer sem se torturar. E isso muda tudo. E por que isso muda a forma como a realidade responde? Porque a realidade, da forma como eu compreendo, responde à coerência. Quando você está coerente, você entra em ressonância harmônica com possibilidades compatíveis. Você começa a encontrar pessoas, ideias, caminhos, porque você está com o radar limpo. Quando você está dissonante, o radar está cheio de ruído. Você até passa pelas oportunidades, mas não enxerga. Ou enxerga e sabota. Ou enxerga e não sustenta. Ou enxerga e se desespera. Coerência é um tipo de inteligência do sistema. E percebe que eu não estou te dizendo para você acreditar. Eu estou te dizendo para observar. Observa quando você força. Observa como você fica por dentro. Observa a tensão. Observa a pressa. Observa a necessidade de controle. E observa como as coisas respondem. Agora observa quando você está presente. Quando você está inteiro. Quando você faz o que precisa ser feito sem a guerra interna. E observa como as coisas respondem. A diferença é brutal. Só que a mente viciada em controle não quer dar esse passo, porque ela acha que se relaxar, vai perder. E aí ela prefere sofrer, porque sofrer dá sensação de controle.
Sofrer da sensação de que você está fazendo algo. Só que isso é um engano caro. E aqui entra a parte mais delicada. Para soltar, você precisa encarar a dor que o controle estava tentando evitar. E essa é a dor que quase ninguém quer sentir. A dor de não ter garantia. A dor de não ser aprovado. A dor de não ser perfeito. A dor de admitir que você não controla tudo. A dor de admitir que você não sabe. E quando você encara isso com presença, sem fugir, sem performance, sem máscara, essa dor se transforma. Ela vira espaço. Ela vira humildade. Ela vira maturidade. Ela vira força tranquila. É por isso que a espiritualidade de verdade não é enfeite. Ela é colapso do ego. Ela é queda da máscara. Ela é fim da mentira interna. E quando isso acontece, você não fica fraco. Você fica real. E o real tem uma potência que o falso não tem. Porque o falso precisa de controle para existir. O real existe sem esforço. Daqui a pouco, eu vou entrar num ponto que é onde as pessoas mais erram quando falam de soltar, de cocriação e de espiritualidade prática. Eu vou mostrar como elas confundem soltar com abandonar responsabilidade, como usam soltar como fuga do presente e como tentam soltar com a mesma mão que quer controlar, e porque isso mantém a dissonância viva. E quando você enxergar isso, você vai parar de se enganar com delicadeza, sem se culpar. Você vai entender o jeito certo de sentir e agir, com lucidez, presença e responsabilidade interna. Existe um ponto em que a pessoa acha que está sendo espiritual, mas na verdade ela só está tentando aliviar a ansiedade com uma fantasia elegante. E eu falo isso com muito cuidado, porque não é maldade, é dor. É uma dor tão antiga que a gente cria uma camada de explicação bonita por cima, só para não encarar o que está acontecendo de verdade dentro do peito. O erro começa quando soltar vira uma desculpa. A pessoa diz que soltou, mas ela só desistiu de olhar para o que precisa ser olhado. Ela chama de entrega, mas é fuga. Ela chama de aceitação, mas é entorpecimento. Ela chama de desapego, mas é medo de sentir. E isso é muito comum, principalmente em gente boa, gente sensível, gente que já carregou peso demais na vida. A pessoa está cansada, então ela quer alívio. Só que ela confunde alívio com ausência de responsabilidade interna. E aí ela tenta usar o soltar como um tipo de anestesia emocional. Soltar de verdade não anestesia nada. Soltar de verdade te torna mais presente. E presença não é confortável no começo, porque presença faz você sentir o que estava evitando. Presença faz você perceber a tensão que você estava chamando de normal. Presença faz você enxergar o quanto você vive em alerta. Presença faz você se dar conta de que uma parte de você está sempre tentando escapar do agora, porque o agora, para a mente ansiosa, é perigoso. O agora é onde você não tem garantia. O agora é onde você não consegue controlar o desfecho. E é exatamente aí que o ego entra com força. O ego ama um truque. Ele ama um teatro. Ele ama um personagem. Ele adora quando você se sente uma pessoa evoluída, mas sem precisar mudar a estrutura interna. Então ele cria uma espiritualidade performática. Você aprende palavras bonitas. Você aprende explicações. Você aprende conceitos. E começa a repetir isso como se fosse transformação. Só que por dentro continua a mesma guerra. E aí nasce um tipo de dor silenciosa. Porque a pessoa pensa assim: eu estou estudando. Eu estou buscando. Eu estou me esforçando para melhorar. Porque eu ainda me sinto assim. E a resposta é dura e libertadora. Porque você estava tentando resolver um problema de coerência interna com uma camada de discurso. Quando eu falo em coerência, eu estou falando de alinhamento real entre intenção, emoção e atenção. Intenção é para onde você quer ir. Emoção é o estado que você sustenta enquanto vai. Atenção é o lugar onde você vive. Se intenção diz uma coisa, mas emoção vibra outra, você fica dissonante. Se a atenção não está aqui, você vive no futuro ou no passado. E aí você se torna reativo, ansioso, carente de controle. Isso é o que eu chamo de uma frequência vibracional dissonante. Não porque é mística, mas porque é uma configuração interna instável. É como tentar sintonizar uma estação com ruído. Você até ouve a música, mas não entende a letra. Você se frustra, você gira o botão, você força,
E quanto mais força, mais ruído aparece. A mesma coisa acontece com a vida. Agora eu vou tocar no erro que mais destrói gente sensível. Confundir soltar com abandonar responsabilidade. A pessoa está cansada de carregar tudo, então ela decide parar de carregar. Só que ela joga fora junto à única coisa que poderia libertar, que é a responsabilidade interna. A responsabilidade interna não é você se cobrar, não é você se punir, não é você controlar todo mundo. Responsabilidade interna é você assumir o seu estado, assumir o seu olhar, assumir a sua presença, assumir a sua coerência. É você dizer para si mesmo com honestidade e calma: eu não controlo o mundo, mas eu controlo o lugar de onde eu respondo ao mundo. Eu posso estar inteiro ou fragmentado. Eu posso agir com clareza ou com ansiedade. Eu posso fazer o que precisa ser feito sem me violentar. Eu posso parar de usar o externo como justificativa para o meu caos interno. Quando a pessoa abandona a responsabilidade, ela vira vítima da própria mente. Ela fica esperando a vida mudar para então se reorganizar. Ela fala de energia, mas não quer assumir que vive em reclamação. Ela fala de abundância, mas não quer olhar para a rigidez com que tenta garantir tudo. Ela fala de paz, mas alimenta conflito interno o dia inteiro com julgamento, comparação, rancor escondido. E isso não é culpa. Isso é inconsciência. É a pessoa vivendo no piloto automático do ego e tentando usar a espiritualidade como maquiagem. E aqui entra o segundo erro grande: usar soltar como fuga do presente. O presente para muita gente virou um lugar desconfortável, porque no presente existe a sensação de falta, existe o medo, existe o vazio, existe a saudade, existe a frustração. Então a mente cria um refúgio. Ela foge para um futuro idealizado. Ela foge para uma promessa. Ela foge para uma expectativa. Ela foge para uma fantasia espiritual onde tudo se resolve sem confronto interno. E perceba a ironia. A pessoa quer soltar para parar de sofrer, mas ela foge do único lugar onde o sofrimento pode ser dissolvido, que é o agora. Porque sofrimento não se dissolve no futuro. Sofrimento se dissolve na presença. E presença, eu repito, não é uma atitude suave no começo. Presença é coragem. Presença é você ficar com a emoção sem se tornar a emoção. É você sentir o medo sem obedecer ao medo. É você sentir o desconforto sem correr para o controle. É você sentir o vazio sem preencher com compulsão. É você sentir a tristeza sem transformar isso numa identidade. Isso é colapso do ego acontecendo. Porque o ego quer que você se identifique. Ele quer que você diga: eu sou assim, eu sou ansioso, eu sou azarado, eu sou vítima, eu sou rejeitado, eu sou sempre deixado de lado. E quando você diz isso, você dá para o ego uma casa. Você dá para ele um endereço. E aí ele começa a mandar cartas todos os dias. Soltar é tirar o ego do centro. Soltar é o ego sair do volante. Mas ele não sai sozinho. Ele sai quando você entende o mecanismo. Quando você percebe que esse controle todo é um jeito desesperado de evitar sentir vulnerabilidade. E eu vou te dizer uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido dessa forma. A vulnerabilidade que você evita sentir é exatamente a porta da coerência. Porque enquanto você evita, você fica rígido. E rigidez é resistência. E resistência é dissonância. Quando você permite sentir, você amolece por dentro. E esse amolecer não é fraqueza. É verdade. É o corpo saindo do estado de ameaça. É a mente saindo do estado de defesa. É o seu sistema voltando para um eixo mais natural. A neurociência emocional descreve isso de um jeito muito simples. Quando você está em alerta, você perde amplitude de percepção. Você enxerga menos. Você ouve menos. Você entende menos. Você interpreta pior. E você toma decisões para aliviar o desconforto, não para construir o caminho. E é aqui que a autossabotagem inconsciente nasce. A pessoa quer melhorar, mas escolhe a partir do medo. A pessoa quer prosperar, mas age a partir da ansiedade. A pessoa quer relacionamento, mas se fecha para se proteger. A pessoa quer liberdade, mas controla tudo para não se sentir insegura. E aí ela confirma o próprio medo. Ela diz: viu, eu sabia. Só que ela não percebeu que foi ela que organizou a realidade para confirmar esse medo. Isso parece duro, mas é libertador. Porque se você organizou, você pode reorganizar.
E a reorganização não vem de pensamento positivo. Ela vem de coerência. Coerência é um estado. É uma qualidade de presença. E é por isso que eu digo que o soltar reorganiza a energia. Não é energia mística. É a energia da atenção e da emoção. Quando a atenção para de vazar em 1000 cenários, ela volta para o corpo. Quando a emoção para de ser reprimida ou dramatizada, ela volta para o centro. Quando você não está brigando por dentro, você tem energia para agir com precisão. E aí a ação certa aparece. A ação certa não tem ansiedade. A ação certa tem firmeza. Ela não precisa convencer ninguém. Ela não precisa se provar. Ela não precisa correr. Agora vem o terceiro erro, que é o mais sutil e o mais comum. Tentar soltar com a mesma mão que quer controlar. Eu quero que você veja isso como uma cena interna. De um lado, você diz eu vou soltar. Do outro lado, você fica checando. Checando se funcionou. Checando se veio. Checando se mudou. Checando se a vida respondeu. E nessa checagem, o controle está vivo. A ansiedade está viva. A urgência está viva. A dissonância está viva. Então a pessoa fica em um ciclo. Ela tenta soltar. Sente um alívio momentâneo. E logo depois volta a apertar. E quando aperta, se culpa. E quando se culpa, aperta mais. E aí ela conclui que não consegue. E essa conclusão vira identidade. E pronto. Mais um laço do ego. Soltar não é um ato de vontade. Soltar é um entendimento que muda o estado. Quando você entende de verdade que controle compulsivo é medo, e que esse medo está gerando ruído, você não precisa brigar para soltar. Você simplesmente para de alimentar o mecanismo. Porque ficou claro o custo. Ficou claro o preço. Ficou claro que você está sacrificando paz para ter uma ilusão de garantia. E quando isso fica claro, algo em você amadurece. E esse amadurecimento é espiritual. É espiritualidade prática. É o ser humano saindo da infância emocional, que quer segurança o tempo inteiro, e entrando numa maturidade interna que sustenta o desconhecido sem colapsar. E como é que você age e sente, da maneira correta, com lucidez, presença e responsabilidade interna? Primeiro, você para de romantizar o soltar. Soltar não é um estado eufórico. Soltar é sobriedade. É quando você não precisa se enganar. É quando você não precisa fingir que está bem. É quando você consegue dizer, eu estou com medo, e mesmo assim eu estou aqui. É quando você consegue dizer, eu não sei o resultado, e mesmo assim eu vou fazer a minha parte com qualidade. É quando você consegue dizer, eu estou desconfortável, e mesmo assim eu não vou me violentar tentando controlar tudo. Isso é soltar. É estar inteiro mesmo sem garantia. Segundo, você para de usar espiritualidade para escapar do presente. Você entende que o presente não é um obstáculo, é o lugar de reorganização. O presente é onde a sua atenção se unifica. É onde a sua emoção pode ser vista. É onde a autossabotagem se revela. Porque a autossabotagem não aparece no futuro. Ela aparece agora, na forma como você pensa, no jeito como você interpreta, no jeito como você reage, no jeito como você se trata. E quando você vê isso sem julgamento, com compaixão firme, você desmonta o mecanismo. Você não precisa lutar contra você. Você precisa parar de mentir para você. Terceiro, você entende que responsabilidade interna é o oposto de culpa. Culpa é ego. Culpa é a mente dizendo, eu sou errado. Responsabilidade interna é consciência dizendo, eu posso ajustar, eu posso me alinhar, eu posso entrar em coerência. E isso muda tudo, porque culpa te joga para baixo. Responsabilidade interna te coloca no eixo. E eixo é potência tranquila. E potência tranquila é o que faz a vida cooperar. Porque você não está emitindo ruído. Você não está emitindo desespero. Você não está emitindo cobrança. Você está emitindo presença. E aqui tem uma imagem que eu gosto de usar. Quando você está em dissonância, é como se você estivesse com uma mão acelerando e a outra freando. Você sente que está fazendo força, mas não anda. Você sente cansaço, mas não tem resultado. Você sente tensão, mas não tem paz. O soltar é tirar o pé do freio. Não é desligar o carro. Não é abandonar o caminho. É parar de resistir por dentro enquanto diz que quer avançar. E quando você tira o pé do freio, você não precisa acelerar tanto. A vida volta a ter fluidez. E tem uma coisa que a pessoa só entende quando vive isso. Quando você solta de verdade, a sua ação fica mais simples.
Não porque você ficou preguiçoso, mas porque você parou de enfeitar. Você para de fazer 10 coisas para evitar sentir uma. Você para de falar demais para esconder insegurança. Você para de correr atrás de sinal porque você aprendeu a ler o seu próprio estado. Você começa a perceber que muitas portas não abrem não porque o mundo te bloqueou, mas porque você estava chegando nelas com um campo de tensão. Você estava chegando com uma energia de cobrança. Você estava chegando com uma tentativa de arrancar. E a vida não funciona bem com arrancar. Quando você muda isso, as relações melhoram. Não porque as pessoas viraram melhores, mas porque você ficou menos reativo. O trabalho flui mais. Não porque o mundo facilitou, mas porque você ficou mais claro. As decisões ficam mais firmes. Não porque você ganhou controle, mas porque você saiu do medo. E isso é profundamente terapêutico, porque no fundo, o que você queria não era controlar tudo. Você queria parar de sofrer. Você queria parar de lutar com você. Você queria um lugar interno onde a vida não fosse uma ameaça. E eu quero terminar esse bloco te deixando com uma sensação bem precisa. Se você está tentando soltar e não consegue, não é porque você é fraco. É porque ainda existe um ganho oculto no controle. O controle te dá uma sensação de proteção, mesmo que falsa. Ele te dá a sensação de que você está fazendo alguma coisa. Ele te dá a sensação de que você não será pego desprevenido. Então, antes de soltar, você precisa enxergar o que você acha que vai perder se soltar, porque é aí que o ego se esconde. E quando você vê isso com clareza, você para de brigar e começa a compreender. Daqui em diante, o que eu vou fazer é te levar para o ponto mais fino de todos. Eu vou te mostrar o que muda na sua consciência quando você realmente para de forçar, como a atenção se reorganiza, como a coerência se instala e como você começa a agir sem ansiedade, sem virar passivo. Porque existe um jeito muito específico de estar no mundo com firmeza e leveza ao mesmo tempo. E quando você entende isso, soltar deixa de ser um conceito e vira um estado que você reconhece na hora. Agora, eu quero colocar isso em um lugar bem claro, para não ficar nenhuma confusão. Soltar não é parar de agir. Soltar é parar de agir a partir da ansiedade. É uma troca de motor. Antes, você se movia com pressa porque estava tentando se livrar de uma sensação interna. Agora, você se move com presença porque está inteiro no que faz. E essa diferença, embora pareça pequena, muda tudo. Porque a realidade não responde só ao que você faz. Ela responde ao lugar de dentro de onde você faz. Quando eu paro de forçar, eu não fico parado. Eu fico lúcido. Eu paro de lutar com o invisível. Eu paro de exigir garantias do futuro. Eu paro de tentar controlar o que não está nas minhas mãos. E nessa pausa interna, a atenção volta para o corpo, volta para o agora, volta para o que é real. E é aqui que muita gente sente algo que não sabe explicar. Uma espécie de alívio, como se a mente soltasse uma corda que estava puxando há anos. E junto desse alívio vem uma clareza inesperada. Eu começo a ver o que antes eu não via, porque eu estava ocupado demais tentando garantir. Esse é o ponto em que a coerência começa a se instalar. Eu paro de dizer que quero paz enquanto vibro urgência. Eu paro de dizer que quero fluidez enquanto vibro controle. Eu paro de dizer que quero amor enquanto vibro defesa. E quando eu paro de vibrar contra aquilo que eu digo querer, eu não preciso fazer mágica nenhuma. Eu só paro de criar interferência. Eu limpo o campo. E nesse campo mais limpo, as escolhas ficam mais simples, porque eu não estou mais escolhendo para aliviar medo. Eu estou escolhendo a partir de um eixo. E aqui entra a ação correta. A ação correta não é perfeita. A ação correta é coerente. Ela vem de um lugar dentro de mim que está em paz com o presente, mesmo que o futuro ainda esteja aberto. Ela não nasce da cobrança, nasce da clareza. Ela não vem da pressa, vem da direção. E é por isso que quando eu solto de verdade, eu faço menos e realizo mais. Eu corto o excesso. Eu paro de gastar energia tentando convencer o mundo e começo a sustentar um estado que já é, por si só, uma forma de organização. Se você me pergunta como sentir isso na prática, sem transformar em técnica, eu te respondo de um jeito simples. Eu reconheço quando eu estou forçando porque existe dureza por dentro. Existe urgência. Existe um tipo de pressão, como se a vida estivesse atrasada. Quando eu solto, essa dureza cede. Não porque eu desisti,
mas porque eu voltei para a presença. E quando eu volto para a presença, eu não fico fraco, eu fico estável. E estabilidade é poder real, é poder silencioso, é a base de qualquer transformação duradoura. E tem uma coisa que muda também. A autossabotagem perde força quando eu não estou em guerra comigo, porque a autossabotagem se alimenta de conflito interno. Ela cresce quando eu me cobro, quando eu me culpo, quando eu me comparo, quando eu tento ser alguém para ser aceito. Quando eu solto, eu não entro nesse jogo, eu não dou combustível. E eu começo a perceber que a vida responde melhor não quando eu tento dominar tudo, mas quando eu paro de me dividir. No próximo passo, eu vou amarrar isso de um jeito bem direto. Eu vou mostrar como esse estado de soltar altera a forma como você interpreta sinais, toma decisões e lê a própria realidade. E como você mantém responsabilidade interna sem cair na velha armadilha de querer controlar cada detalhe. Tudo isso que eu estou te dizendo se conecta num ponto só, e é um ponto muito humano. No fundo, a gente não sofre porque a vida é difícil. A gente sofre porque tenta viver uma vida complexa com um coração em estado de ameaça. E quando o coração está em ameaça, a mente vira uma fábrica de controle. Ela tenta prever, ela tenta garantir, ela tenta se proteger, ela tenta não errar. Só que nesse esforço, ela te tira do presente. E fora do presente você não tem chão. Você só tem imaginação. E imaginação, quando está contaminada por medo, vira ansiedade silenciosa. Então, quando eu digo que soltar é ciência interna, eu estou dizendo que é coerência. Eu paro de usar controle como anestesia. Eu paro de usar espiritualidade como fuga. Eu paro de chamar rigidez de responsabilidade. E eu começo a assumir o único trabalho que realmente é meu. Sustentar presença. Sustentar consciência. Sustentar um estado interno que não briga com a vida. Isso é maturidade. Isso é colapso do ego. Porque o ego quer dominar o fluxo. E a consciência aprende a dançar com ele. E veja como tudo se encaixa. Quando eu solto de verdade, eu não abandono o que precisa ser feito. Eu só paro de fazer com ansiedade. Eu ajo sem pressa interna. Eu escolho sem desespero. Eu caminho sem exigir garantias. E esse é o ponto onde a realidade parece mudar. Porque eu mudei o lugar de onde eu me relaciono com ela. Eu deixei de emitir ruído. Eu deixei de emitir cobrança. Eu deixei de emitir urgência. E quando eu não estou interferindo, eu começo a enxergar o que já estava ali. Eu começo a perceber oportunidades que eu ignorava. Eu começo a responder melhor. Eu começo a ser mais simples. E talvez o mais importante seja isso. Soltar encerra a guerra interna. E quando a guerra interna acaba, a energia volta para você. A atenção volta para você. A clareza volta para você. E aí a ação correta aparece sem você precisar arrancar. Você não fica passivo. Você fica alinhado. Você não desiste. Você amadurece. Você não perde potência. Você deixa de desperdiçar potência com conflito. Agora eu quero te levar para o fechamento com uma pergunta que vale ouro, porque ela te devolve para o eixo toda vez que você se perder. Quando você perceber que está tentando controlar, pergunte para si mesmo com honestidade tranquila: eu estou tentando construir clareza, ou eu estou tentando aliviar medo? Eu estou agindo a partir do meu centro, ou a partir da urgência? Eu estou presente, ou eu estou fugindo para o futuro? Essa pergunta não é para te culpar, é para te acordar. Porque o despertar na prática é isso. É você parar de se hipnotizar pela ansiedade e voltar para a consciência. E quando você volta, você percebe que soltar não é um ato único. É um retorno constante ao eixo. Um retorno ao agora. Um retorno à coerência. Um retorno à responsabilidade interna que não te machuca. E é nesse retorno que a vida começa a cooperar de novo. Não como prêmio, mas como consequência natural de um sistema que ficou menos turbulento por dentro. Na conclusão, eu vou amarrar essa ideia com uma mensagem simples e profunda, para você sair daqui não apenas entendendo, mas reconhecendo dentro de si o momento exato em que você está forçando e o momento em que você realmente soltou, com lucidez e presença. Eu quero concluir te devolvendo para uma simplicidade que muitas vezes a gente perde. Soltar não é um evento místico, não é um prêmio, não é uma manobra mental para atrair resultado.
Soltar é parar de se dividir por dentro. É quando eu deixo de viver como se a vida fosse um inimigo que precisa ser vencido e passo a viver como alguém que sustenta presença, discernimento e responsabilidade interna, mesmo quando ainda não tem todas as respostas. E isso muda tudo porque o principal campo de batalha nunca foi o mundo lá fora. Sempre foi a guerra silenciosa dentro de mim. Se você guardar uma coisa deste vídeo, guarda isso. O excesso de controle não é força, é alarme. É um pedido de segurança disfarçado de responsabilidade. E enquanto esse alarme está ligado, eu fico dissonante. Eu digo que quero paz, mas vibro urgência. Eu digo que quero clareza, mas vibro medo. Eu digo que quero mudança, mas vibro resistência. E aí eu me canso, eu me frustro, eu me cobro. Eu tento soltar e volto a apertar, como se eu estivesse tentando libertar a mão enquanto continuo fechando o punho. Soltar de verdade começa quando eu enxergo isso, sem dramatizar e sem me punir. Quando eu reconheço com maturidade. Eu estou forçando porque eu estou com medo. Eu estou tentando garantir porque eu não estou tolerando a incerteza. Eu estou me cobrando porque eu confundi sofrimento com compromisso. E nesse reconhecimento, a consciência entra, a atenção volta. O corpo começa a sair do modo de ameaça. A mente começa a parar de correr atrás de garantia. E eu volto para o agora, que é o único lugar onde eu posso agir com qualidade. E aqui está o ponto mais bonito. Quando eu volto para o agora, eu não viro alguém passivo. Eu viro alguém coerente. E coerência é potência. É ação correta sem ansiedade. É firmeza sem rigidez. É direção sem desespero. E é por isso que a realidade parece responder melhor. Porque eu parei de interferir com ruído interno. Eu parei de emitir cobrança. Eu parei de tentar controlar o fluxo com tensão. Eu fiquei mais simples, mais inteiro, mais presente. E quando eu fico inteiro, eu começo a caminhar com um tipo de inteligência que não vem do esforço, vem do alinhamento. Então, se você estiver num momento em que a vida parece dura, em que você sente que está empurrando e nada flui, não use isso para se julgar. Use como sinal de leitura interna. Volta para o eixo. Pergunta para você: eu estou tentando construir clareza ou aliviar medo? Eu estou presente ou eu estou fugindo para o futuro? Eu estou agindo do centro ou do alarme? Só essa pergunta feita com honestidade calma já começa a desmontar o mecanismo. Porque você não precisa virar outra pessoa. Você precisa parar de se violentar tentando controlar o que não está nas suas mãos. Se esse vídeo te ajudou a enxergar algo com mais clareza, deixa o like e se inscreve no canal, porque isso ajuda muito o conteúdo a chegar em mais gente que está precisando dessa lucidez sem fantasia. E aqui no Revolucionário Quântico tem outros vídeos que aprofundam exatamente essa linha de entendimento. Responsabilidade interna, colapso do ego, coerência e ressonância harmônica, para você ir costurando isso dentro de você, com calma e consistência, sem pressa e sem auto-engano. E eu te deixo com uma última imagem. Quando você solta de verdade, não é a vida que vira fácil, é você que para de carregar a vida como uma ameaça. E quando você para de carregar assim, você descobre que a sua força real não estava no controle, estava na presença, estava na consciência, estava na capacidade de estar aqui, inteiro, e agir com clareza. É aí que a vida volta a cooperar. Porque você finalmente parou de brigar com ela dentro de você.